Vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler dos versos 3 a 12. Mateus 5, dos versos 3 a 12. Hoje eu vou introduzir a parte do Sermão do Monte que fala sobre as bem-aventuranças, tá bom? Então vamos lá. Mateus 5, do versículo 3 ao versículo 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa porção que vamos dedicar agora ao nosso estudo, nossa atenção, que nosso coração se volte, Deus, para ela, e assim possamos compreender dessa porção da palavra aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Então, iniciar, Deus, o que essa passagem tem para nós. Que assim possamos sair daqui com uma nova visão a respeito do que precisamos fazer diante desse sermão das bem-aventuranças, e que o nosso caráter possa ser moldado conforme a ajuda do Teu Espírito Santo, para que assim possamos viver, Deus, cada uma dessas características que estão descritas aqui. No nome de Cristo, amém. Esse é o trecho talvez mais conhecido do Sermão do Monte, que é o trecho que eu falei, o Sermão das Bem-aventuranças, né? Esse é Cristo, ele escolhe essas palavras, essas expressões no seu discurso inicial aqui no Sermão do Monte. E esse é o trecho que contém promessas reconfortantes preditas pelo Senhor Jesus Cristo para nós. Então esse aqui é bem interessante, que nós vamos ver outras promessas aqui mais para frente, vamos ter muitas ordens também, mas aqui é o trecho em que mais vai aparecer dentro do Sermão do Monte as promessas que o Senhor tem para nós. E logo de cara, irmãos, nós percebemos que em todos os versos, o início, né, de cada um deles é com uma palavrinha, que é uma palavra composta aí, né? Bem-aventurados, né? Tem um hífenzinho ali, bem-aventurados. E a palavra aqui no grego, né, a palavra bem-aventurados, né, na língua do Novo Testamento, é a palavra makarios, que quer dizer bem-aventurado, ou também significa muito ou extremamente feliz. Alguém afortunado, alguém ditoso, alguém feliz por ser abençoado. Sobretudo, expressa uma felicidade eterna, que vai além de uma felicidade que é terrena. E a gente vai entender nesse texto a razão disso, né? E diz respeito então a uma alegria que é divina e perfeita. É isso que Cristo inicia o seu discurso aqui no Sermão do Monte. Bem-aventurados. E essa palavra grega, irmãos, é interessante. Porque no grego você tem outras formas de expressar, com outras palavras, a felicidade e a alegria, né? Que é exatamente o tema dessa sessão que nós estamos trabalhando agora, é a felicidade eterna, né? Dentro aqui do Sermão do Monte. E note, né, que você tem uma outra palavrinha no grego chamada kará. Kará quer dizer alegria. Mas Cristo não usa essa palavra. Cristo não está falando assim, alegres são os humildes de coração, né? Ou os humildes de espírito, ou os limpos de coração. Ele não está usando a palavra kará.
Ele está usando a palavra makarios, né? Tem esse ma na frente, né? Que muda todo o sentido da palavra. Por quê? Porque essa palavra, ela não era um termo utilizado para expressar a alegria dos seres humanos. Sabia disso? Mas era uma palavra que era usada para descrever uma alegria apenas experimentada por deuses, né? Pelos deuses gregos. Então, quando se usava a palavra bem-aventurado na época grega, isso se refere ao quê? Aos deuses, né? Somente os deuses gregos, entre aspas, né? Não existe. Mas somente deidades podem ser bem-aventurados. O homem não. O homem nesse mundo mau, terrível, né? Trágico, como é que ele pode se dizer bem-aventurado? Né? Não tem sentido. Como é que eu vou dizer que eu sou um bem-aventurado? Porque a força de bem-aventurado é muito maior do que dizer só alegre. É muito maior. Bem-aventurado é alguém que assim tem uma alegria independente do que, né, do que aconteça. É isso que quer dizer a palavra bem-aventurado. Uma alegria que é divina e perfeita, que não falta nada. Não falta nada para compensar ou para acrescentar alegria àquela pessoa. E é por isso que é usada a palavra aqui, bem-aventurado. O MacArthur, ele refere-se ele vai olhar para esse texto aqui, ele vai dizer o seguinte, refere-se aqui, ele falando sobre a palavra bem-aventurado, mais do que uma emoção superficial, não é uma alegria superficial, né? Jesus estava descrevendo o bem-estar concedido por Deus que pertence ao cristão, ao fiel. Então, a nova vida que Deus nos dá, ela transmite essa bem-aventurança, essa graça que nós temos hoje de ser bem-aventurados, né? Ou seja, esse Deus que é bem-aventurado, né? Que ele é feliz, é eterno, né? A alegria dele é infinda, ele nos concede um pouco, através da sua graça, de experimentarmos dessa bem-aventurança, através do Evangelho de Cristo. Então, note que essa palavra aí ela é fundamental, porque Cristo vai usar ela em todos os momentos, em todos os versículos, para descrever ali algumas coisas que vamos ver aqui agora. E note que do lado dessa palavra, Cristo ele vai então apontar para uma virtude, para um caráter daquele que toma essa palavra bem-aventurado, daquele que é bem-aventurado, né? Então aqui nós encontramos o caráter que torna aquela pessoa fiel, um cristão, né? Um bem-aventurado diante de Deus, são todas aquelas qualidades ou virtudes ali que estão do lado. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Então essas características tornam pessoas bem-aventuradas. E aqui ao total são 8 características se você contar dos versículos 3 até o versículo 12. São essas as características. São características, então, da verdadeira felicidade. Mas, note, irmãos, tem um problema aí, né? Veja aí. O problema é, bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Ué, né? Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Os limpos de coração. Os pacificadores são bem-aventurados. Note que para nós somos crentes, até que a gente, hoje, na nossa vida cristã, a gente compreende muito bem que isso daqui, tudo que nós estamos lendo, são virtudes, né? Mas na sua época em que você não era um crente, você diria que aqueles que choram são bem-aventurados? Aqueles que são mansos são bem-aventurados? Aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados? Não. Totalmente contrário, né? Bem-aventurado é o quê? Para o mundo. Aquele cara rico. Aquele cara que tem tudo, que não falta nada, que tem a saúde em dia. Bem-aventurados são aquelas pessoas que não têm problemas. Essas são bem-aventuradas, né? Que não têm boletos, né? Ou que têm condição de pagar os boletos. Essas são bem-aventuradas, né? Agora,
como é que alguém que chora, como é que alguém que é pacificador, alguém que é manso nesse mundo cruel aí, que é um subindo em cima do outro, né? Como é que alguém que é humilde, no mundo que só vive de arrogância, pode ser bem-aventurado? Já parou para poder imaginar? Quando o Cristo está no monte lá, né? Numa colina, que a gente já falou que não é um monte, não é uma montanha, mas é uma colina, né? E Cristo, quando está pregando isso, e as pessoas ouvem isso daí, eles falam assim, mas que negócio é esse, né? Bem-aventurado para o judeu é alguém muito rico. Né? Bem-aventurado para um judeu é alguém que tem muitas posses, né? Que tem status, que tem poder. É isso que é bem-aventurado, é isso que é ser bem-aventurado. Então note que isso aqui é interessante. Porque na visão do mundo, se a gente lesse as bem-aventuranças aqui, seriam da seguinte maneira. Bem-aventurados não os humildes de espírito, mas aqueles que são convencidos de si mesmo. Né? Bem-aventurados não os que choram, mas aqueles que estão sempre sorridentes. Bem-aventurados não os mansos, mas aqueles que são indomáveis, que são valentes. Bem-aventurados não os que têm fome e sede de justiça, mas aqueles que são justiçados, aqueles que fizeram justiça para eles. Esses são bem-aventurados, conforme o mundo. Bem-aventurados não os misericordiosos, mas aqueles que se preocupam consigo mesmo. Aqueles que se preocupam consigo. Bem-aventurados não os limpos de coração, mas aqueles que querem extravasar o seu coração. Para o mundo é isso. Bem-aventurados não os pacificadores, mas aqueles que querem chegar até as últimas consequências. E bem-aventurados não os perseguidos, mas aqueles que perseguem e que saem para conquistar. Aquele que não quer ser cauda, quer ser cabeça, né? Não quero ficar atrás, né? Eu quero estar na frente. Eu quero perseguir, não ser o perseguido. Então, irmãos, de modo algum, isso para Deus é ser feliz. Porque ser feliz não é ser cheio de si, ou estar sempre sorrindo, ou ter um espírito indomável, corajoso ou valente ao extremo. Não é ser, ou nunca ser injustiçado. Isso não é ser feliz. Uma pessoa que nunca sofre injustiças. Ser feliz não é se preocupar consigo mesmo, não é buscar o que o seu coração deseja. Ser feliz não é estar disposto a chegar às últimas consequências para poder você ter os seus direitos. Ser feliz não é, por último então, ter uma atitude de alguém que quer conquistar, que quer estar na frente, que quer ser um ditador, que quer tomar posse de tudo. Tudo isso se resume ao que eu acabei de falar, a atitude de alguém que tem um coração soberbo e orgulhoso. E dentro da palavra de Deus, dentro do que a gente observa, alguém que é soberbo e orgulhoso vai tender à ruína. Que é o que diz lá em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é totalmente o oposto do que o mundo pensa. Enquanto você vê o mundo aí lutando e brigando entre si, se degladiando, Cada dia é uma novela nesse Brasil de algo que está acontecendo na política, na economia, no mundo, guerras e tudo mais. Então a gente percebe, enquanto o povo está assim, o Senhor ele tem nos chamado para um sentimento não de soberba, não de orgulho, não de lutar até as últimas consequências, mas de ser humilde, de chorar, de estar em contrição, de ter fome e sede de justiça, de esperar pela justiça de Deus, de ser misericordioso, de ser limpo de coração, de ser pacificador e de, mesmo que está sofrendo injustiça, mas se alegrar, porque o reino dos céus nos é dado. E é esse o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida não está um Brasil melhor, embora que nós queremos que o Brasil seja melhor, que a nossa vida também seja boa aqui, no sentido, até determinado sentido. Mas a questão é que cada vez mais, amanhã o quê? Amanhã vai ser dia 7, e depois dia 8.
Então, a cada dia que está se passando, vai ser mais um dia em que estamos perto de Cristo. Mais um dia que está próximo do Apocalipse. Mais um dia que está próximo dos tempos finais. E o que a palavra de Deus nos diz do que será os tempos finais? Doces, né? Flores, louvores, alegrias, canções alegres? Não. É só problema. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui é exatamente Cristo nos preparando para o momento em que vamos chegar ao reino dele. Né? Então, se como cristãos estamos cultivando essas características da soberba, como eu mencionei, em nossos corações, temos que ter muito cuidado. Porque o que precede sobre nós não é bem-aventurança, em sim a má-aventurança. Né? Vamos dizer assim, a maldição, né? A ruína. MacArthur vai dizer que as beatitudes ou as bem-aventuranças demonstram que o caminho para a felicidade celestial é o exato oposto do caminho mundano, normalmente seguido pela busca da felicidade. A ideia mundana é que a felicidade se encontra nas riquezas e nos prazeres, na abundância, no lazer e em coisas semelhantes que saciam o coração pecaminoso. Enquanto que, na verdade, as beatitudes apresentam uma descrição do que Jesus faz do caráter da fé e da fé verdadeira. Então, a felicidade está no caráter. A felicidade não está na abundância de coisas, ou em você extravasar o seu coração e viver tudo o que você quer viver intensamente. Então note que após, cada uma dessas características, vamos ver uma palavrinha ali do lado, que a palavrinha qual é? Alguém sabe? Bem-aventurados os humildes de espírito, e aí vem a palavrinha. Por quê? Por quê? Em todas você vai ver o porquê. Porquê. Por quê? Porque esse porquê ele está explicando o fato do que torna aquela característica da bem-aventurança uma bênção para quem a tem. Né? É a razão por que aquela pessoa que tem aquela característica, ela é bem-aventurada. Então ele está explicando. Se ele só fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Sim, mas... Aí você... Exatamente. A questão é, mas por quê, né? Mas qual a razão? Né? O que é? Então, o porquê ele tem que dizer a causa do porquê que é feliz ou é muito feliz aquele que tem o seu coração limpo, ou é misericordioso, ou é humilde de espírito. E também nós vemos que nas razões aqui apresentadas, nós vamos ver os porquês falando ali, porque deles é o reino dos céus, porque eles serão consolados, porque eles serão fartos, herdarão a terra, alcançarão a misericórdia. E note que por 2 vezes ele vai falar reino dos céus, no versículo 3 e no versículo 10. Também ele vai falar no versículo 5 sobre herdar a terra. Vai guardando essas informações aí. E ele vai falar também no versículo 12, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, ele está falando aqui, todos os porquês que ele está usando, até mesmo aqueles que parecem ali não estar fora, um pouquinho fora, como o ser consolado e tudo mais, está um pouquinho fora da igualdade dos outros, Ali ele está falando sobre o momento em que vamos alcançar a perfeita bem-aventurança. Nós somos bem-aventurados hoje, mas ainda nós estamos no mundo de pecado. Nós estamos aguardando a redenção do nosso Senhor, quando ali, de fato, toda essa bem-aventurança que Deus já nos concedeu vai ser extravasada, no bom sentido, e vivida de forma plena. E onde é que isso vai ser? Onde é que isso vai acontecer? No reino dos céus, ou no reino de Deus. Ou seja, quando é que os problemas e as lutas dessa vida como um cristão que às vezes me fazem chorar vão ser cessados e consolados plenamente? Nos céus. É lá que eu vou ser consolado, como fala aqui, porque serão consolados. Quando é que eu vou ser farto da minha fome de sede de justiça? No céu. Eu vou alcançar a misericórdia quando?
No céu. Embora que eu tenha essa misericórdia hoje aqui, mas é no céu que eu vou desfrutá-la plena e perfeitamente. Quando é que eu vou ser de fato... Hoje eu sou declarado filho de Deus, mas quando de fato eu vou viver como um herdeiro de Deus e desfrutando tudo no céu. Tá bom? Então é isso que ele está apresentando aqui. Logo, aqui ele está falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus ele não envolve esse domínio, né? O universo físico, ou propriamente apenas o universo físico e espiritual. O reino de Deus não se refere apenas a ele ser o Senhor do nosso coração, a ele reinar sobre o nosso coração. Mas também aqui está falando de um reino vindouro, tá? Um reino que será estabelecido na terra, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e que vai continuar no reino eterno, após o fim de todas as coisas. Então aqui ele está falando no momento em que Cristo vai vir. Porque é ali naquele momento, eu vou mostrar as passagens aqui, em que de fato nós vamos ser limpos plenamente de coração, né? Onde nós de fato vamos receber a nossa plena herança eterna, né? Vamos ser consolados e tudo mais que nós vemos aqui nestes versículos. O MacG, ele vai dizer o seguinte, é um teólogo: olhadas como um todo, as bem-aventuranças tornam-se um esboço moral do tipo de pessoa que está pronta para possuir e reinar o reino de Deus ao lado do Senhor Jesus Cristo. E Cristo está nos preparando para isso. Você sabia que você vai reinar com Cristo? Que todo cristão vai reinar com Cristo? Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Abre lá. Vai lá em Apocalipse 20, versículo 6. Veja o que diz lá, em Apocalipse 26. Apocalipse 26. Pode ler. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem. Então aqui nós estamos vendo o reino milenar. Quando Cristo vier, ele está falando aqui, né? E ele usa, note qual é a palavrinha que ele está usando ali no início do versículo 6? Bem-aventurado. Ah, tá. Mateus 5. Né? Olha que Cristo ele usa, né? Que, claro, em Apocalipse nós estamos falando de João, mas aqui é usada a mesma palavra igual a Mateus 5, para descrever a qualidade da alegria, né? Ou da fortuna que vamos receber ao lado de Cristo, que é reinar com Ele. Né? Irmãos, não é ser rei como Cristo, tá? Mas é reinar com, ser seus auxiliares. Porque o reino milenar, vou falar de forma breve aqui, para quem talvez não tenha tanta familiaridade ou estudou isso, é um reino que virá na vinda de Cristo. Antes do estado eterno, antes de plenamente, né, vivermos para a glória, Cristo vai reinar sobre esta terra. E a razão por que Cristo vai reinar sobre esta terra e governar todas as nações é mostrar exatamente aquilo que nenhum governo desse mundo conseguiu ou conseguirá fazer. Que é o quê? Governar de um modo perfeito, com plena paz. Né? O que os reinos do mundo buscam hoje? Paz, felicidade, né? Alegria para o seu povo, né? Viver plenamente, todos satisfeitos. Mas somente no reino de Cristo isso vai acontecer. E Deus separou exatamente o reino de Cristo para poder mostrar isso. Para dizer ao homem, olha, vocês não conseguem se governar por si mesmos. Enquanto vocês tentam governar por si mesmos e esquecerem de Deus, eu estou colocando o meu filho nesse mundo para poder provar que somente no meu governo há paz. É por isso que Cristo vem para poder reinar, antes, né, do estado eterno, para poder mostrar ao mundo e aos governantes que não existe nenhum governo de paz, nenhum governo que vai ser realmente, sabe, aquele governo que você diga assim, esse sim é o melhor governante, né, que já existiu, a não ser Cristo.
para que o mundo veja que somente Cristo, que em todo o tempo da história do mundo, se eles colocassem Deus na frente, tudo iria ser diferente. É por isso que Cristo vem, para poder reinar. Para poder mostrar e provar ao mundo exatamente isso. Tudo aquilo que os homens não conseguem dar para si mesmos, né? Ou ajudar a outro. Cristo vem para poder mostrar que somente Ele consegue fazer isso. Então essa é a razão, e por isso que ele está falando bem-aventurados e vamos reinar com eles 1000 anos, né? E não só 1000 anos, mas após ali tem alguns eventos do Apocalipse que eu não vou descrever agora, mas depois vamos estar no estado eterno com o Senhor Jesus Cristo. É isso que fala Isaías, capítulo 11. Vai lá em Isaías. Quando nós lemos em Isaías 11, quando essas promessas da bem-aventurança vão ser de fato aplicadas de forma universal em todo mundo. Eu não quero dizer que essas bem-aventuranças elas não podem ser vividas por nós hoje. Elas sim podem ser vividas por nós hoje. Cristo pode nos consolar do nosso choro. Bem-aventurados que choram, porque Ele nos consola. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas a questão é que, de fato, um dia isso vai ser aplicado. Em Apocalipse 11, em Isaías, capítulo 11, nós lemos assim, Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará sobre ele. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Até o versículo 3, aqui, nós estamos falando o quê? Ele vai dizer, lá na frente de um tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi, né? Ou seja, do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem é esse rebento? Davi. Davi ali, naquele momento em que por Davi, né, nós chegamos até Cristo, porque Cristo é descendente direto de Davi. O rebento aqui a gente pode dizer que é Cristo mesmo, mas que nasce através de Davi, né, esse reinado, né? Então você tem ali a Cristo, né, vamos dizer assim, Cristo mesmo. E sobre ele estará o Espírito do Senhor, né? Nós sabemos e entendemos muito bem isso. E aí no versículo 3, note o que ele vai dizer. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, o julgamento dele não terá bases humanas, né? Conforme os homens querem. Mas ele vai dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E aí, se você continuasse ali, você vai ver outras e outras promessas ali a respeito desse rebento que é Cristo que vai governar essa terra. Mas note que ele está falando aqui de mansos, ele está falando aqui de pobres, né? Sim. Ele está falando aqui de justiça, que é tudo aquilo que Cristo está falando em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Mas note ainda mais, se você vai lá para Isaías 61, sai de Isaías 11 e vai para Isaías 61, você vê novamente isso com outras palavras. Isaías 61, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Isso aqui é Isaías falando, tá? Mas aqui é Isaías falando a respeito de Cristo. Nós vamos ver depois uma passagem aqui bem interessante, quando Cristo cita Isaías 61. Sim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em libertação os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, né? Bem-aventuranças, né? Em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora vamos lá agora para Lucas 4, versículo 16. Vamos lá.
Aí Cristo aqui, quando ele vai chegar no início do seu ministério, em Lucas 4, o que vai acontecer? Cristo ele vai ler exatamente Isaías 61. No início do seu ministério. E ele vai dizer, hoje se cumpriu isto. Né? Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, sendo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar, versículo 19, o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21, então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas vocês perceberam algo aqui interessante? Isso aqui a gente concorda. Cristo veio, né, para evangelizar os pobres, né, a nós, restaurar a visão aos cegos e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Beleza. Mas você notou aqui uma coisa interessante? Ele não leu tudo. Ele terminou aonde ali no versículo 19? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você volta lá em Isaías 61, volta lá. O que acontece depois do ano aceitável do Senhor? Dia da vingança. Ele vai falar, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor, até ali Cristo falou. Mas depois o que fala? E o dia da vingança do nosso Deus. Que dia é esse? É o dia do juízo? É o dia do juízo. O dia da vinda, do dia do Senhor. O dia em que vão vir os juízos. Então até ali não aconteceu. Até o ano aceitável do Senhor aconteceu. Mas o dia da vingança ainda não aconteceu. Que é os eventos do Apocalipse. E note que o que acontece depois desse dia dos juízos do Apocalipse? Ele vai falar o quê? A consolar todos os que... Mateus capítulo 5. Se você vai lá em Mateus capítulo 5, ele vai falar quando? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quando é que será essa consolação? Após o dia da vingança. Após o dia dos juízos do Apocalipse. Então, quando nós lemos Mateus capítulo 5, nós entendemos que sim, as promessas são para agora. Nós vivemos essas promessas, né? Hoje, nós somos bem-aventurados, podemos dizer. Mas elas, no sentido pleno, elas vão se cumprir na vinda de Cristo. Após a tribulação, eu não vou falar tudo aqui, mas após a tribulação, quando Cristo vier para instaurar o seu reino. E a partir dali em diante, nós temos o consolo aos que choram. E todas as outras promessas aqui, né? Os mansos, de herdar a terra e tudo mais. Né? Se você vai, irmãos, lá para Apocalipse 15, 2 a 4, isso aqui fica mais evidente ainda. Apocalipse 15, 2 a 4. Vai lá. Apocalipse 15, 2 a 4. Aqui o contexto de Apocalipse 15, adiantando para os irmãos, aqui está falando sobre aqueles que venceram a besta e a sua imagem, né? Então aqueles que passaram pela grande tribulação. Eles foram vitoriosos na grande tribulação. Note o que eles vão falar aqui, o que eles vão cantar a Deus. Vi como de um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o canto do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, pois todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça
se fizeram manifesto. Que atos de justiça são esses? Aqueles que estão aonde? Em Mateus capítulo 5. Né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Então, Apocalipse 15, 2 a 4, está falando desse momento em que isso vai acontecer. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando o quê? Quando ele destruir a besta e o falso profeta, né, e toda a artimanha de Satanás, a tríade de Satanás, né, o anticristo, a besta e o falso profeta, e ele agora passar a ser o rei das nações. E a reinar por 1000 anos. Então aí ele vai executar de fato, plenamente, as bem-aventuranças no capítulo 5. E executar essa justiça. E é por isso que, para terminar, Filipenses 2, 9 a 11, o que Paulo vai nos dizer lá? Paulo vai contar exatamente o momento em que isso vai acontecer, que está descrito aqui em Apocalipse 15. É um texto bem conhecido, vocês conhecem esse texto, e vocês vão ver que Paulo está falando exatamente desse momento. Filipenses 2, versículos de 9 a 11, que vai dizer o seguinte. Olha o que ele vai dizer. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome acima de todo nome. Quem é aqui? Jesus Cristo, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando é que isso vai acontecer? Aqui em Apocalipse 15, 2 a 4. No momento em que ele vier para reinar. Então Paulo, até o próprio Paulo, ele está falando, né? E aqui note que o contexto de Paulo é exatamente isso, né? Ele está exortando os irmãos ao amor fraternal. Está falando, irmãos, parem de brigar entre vocês, né? Para dessas brigas aí, ó. Para de poder... Ele vai falar, né? Não façam partidarismo no versículo 3 de Filipenses 2, né? Mas andem por humildade, né? Não tenha cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o que é do outro. E Paulo está falando isso, irmãos, para com esse negócio aí. E ele vai dizer, por quê? Porque vai chegar um dia, irmãos, em que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Né? Estará diante dele, conforme está aqui em Apocalipse 15, 2 a 4, e vai ver os atos de justiça do Senhor. E vocês vão reinar com esse Deus. Então, foquem nisso. É o que Paulo está querendo dizer. Ao invés de vocês brigarem entre vocês, por que vocês não se unem? Para poder a obra de Deus crescer e avançar, porque um dia tudo isso que vocês estão vendo aí vai terminar e o que vai restar é pessoas se dobrando ao nome de Cristo. E todos de joelho falando Jesus Cristo é o Senhor. Tanto aqueles ímpios como aqueles salvos. Todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, irmãos, essas virtudes e promessas que encontramos nas bem-aventuranças, elas não se limitam ao tempo de agora, mas elas apontam para o reino do Senhor Jesus Cristo. As bem-aventuranças não são simplesmente declarações, mas são exclamações do favor divino. É um louvor a Deus que nos fez, apesar da nossa natureza pecadora, e de sermos frágeis por causa do pecado e dignos de não dessas bem-aventuranças, mas dignos da morte eterna. Né? Nenhuma dessas características que nós vamos ver a partir da próxima semana, nesse nosso estudo, né? Humildade, contrição, que é choro, né? Mansidão, retidão, misericórdia, santidade, pacificação e a paciência, isso aqui não vem de nós. Por natureza, não temos essas qualidades, mas é o próprio Deus que opera isso em nós e nos torna bem-aventurados para poder desenvolvermos isso através do seu Espírito e assim sermos chamados bem-aventurados. Por fim, as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter do próprio Cristo, né? Que as viveu mostrando o exemplo para que nós, por seu Espírito, possamos viver. Vamos orar então neste momento.
Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos aqui não só a parte teológica, escatológica, sobre o que vai acontecer, quando é o momento em que plenamente as bem-aventuranças vão de fato acontecer, mas nós estamos olhando aqui, Deus, para uma promessa que hoje nós vivemos. Hoje, Senhor, se chorarmos, o Senhor vai nos consolar. Hoje, Senhor, o Senhor nos deu um coração que está apontado para a misericórdia, porque um dia vamos receber pela eternidade essa bênção da misericórdia que o Senhor nos deu através de Cristo. Seremos fartos, Deus, por mais que as injustiças aconteçam, mas seremos fartos da Tua justiça. Não seremos mais perseguidos e nem achincalhados e nem vão falar mal mais de nós, porque não vamos mais ter essa perseguição e, Senhor, tantas outras coisas que virão com o Teu reino. Então que possamos, Deus, focados, como Paulo disse, não olhar para as coisas dessa vida, não brigar e lutar e esmorecer e fraquejar, Deus, mas que unidos possamos juntos lutar nessa obra, nesse trabalho, visando sempre aquele dia em que o Senhor instaurará o Seu reino e assim estaremos com o Senhor para sempre, reinando e ao Teu lado, Deus, desfrutando da salvação, bem-aventurados. No nome de Cristo oramos. Amém.